Uma corrupção de 10 milhões ou 10 bilhões é corrupção de qualquer forma. E se existe um envolvimento maior ou menor do Alexandre de Moraes, me parece que existe um envolvimento, pelo menos não muito explicável. E ele perceber que ele vai tirar 4, 5 anos, eu acho que ele segura. Agora, se ele perceber que eles estão começando a cair, que há a possibilidade da barreira institucional dele ruir, e aí ele vai pagar um pato junto com os outros, aí eu acho que ele delata. Quem vai startar a CPI hoje? Quem não tem envolvimento direto ou indireto? Quem não deve favores para Vorcaro hoje? Acredito que esse seja o grande desafio, a grande interrogação da sociedade. Me contaram um negócio curioso, né? A empresa que comprou essa parte do resort, Maridit, que era dos irmãos do Dias Toffoli. Se você olhar, Maridit é o resumo de Marília, que é a cidade deles, Dias Toffoli. Isso está no Código de Processo Civil, está no Código de Processo Penal, isso está na lei de impeachment, inclusive, dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Diz que aquele ministro que se der ao luxo de julgar algo do qual ele deveria se declarar suspeito ou impedido, isso é motivo de impeachment. Escândalo do Banco Master. Pode isso, doutores? Ministro do Supremo Tribunal Federal, amigo de banqueiro, julgando o próprio banqueiro. Pode isso, doutor Acácio? Jesus, prazerzaço estar com você mais uma vez, meu amigo. Prazerzaço estar com a nossa audiência de sempre. Na minha opinião, não pode. E pior do que não poder é a imagem que fica do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário. Porque eu e você somos da mesma geração. Eu lembro quando nós entramos na faculdade, quando nós sentamos nos bancos da faculdade, o juiz era praticamente endeusado. Nós olhávamos para os juízes, especialmente aqueles juízes de primeira instância mais próximos, como pessoas de reputação ilibada, como referências para a sociedade. De repentemente, como diz Mano Brown, a galera lá do topo, da mais alta hierarquia do nosso judiciário, envolvida em escândalo, e não é envolvida por conta da sua atuação jurídica, é envolvida por conta da sua atuação informal, meu amigo. A que ponto chegamos? A situação está tão ruim, a credibilidade do judiciário está tão prejudicada por causa disso. Esses dias eu fui bater uma bolinha, a modéstia me impede de dizer que eu sou um craque de futebol, então eu não vou falar do meu talento futebolístico aqui. E fui bater uma bolinha com um timezinho lá que eu tenho do meu clube versus um time de um outro clube lá. E o juizão tava roubando pra gente. Juizão caseiro, já levamos ele por causa disso mesmo. Aí o cara do outro lado fala assim, tá parecendo o ministro do Supremo esse juiz? Olha que ponto chega hoje a identificação do Supremo Tribunal Federal, nossa cúpula do judiciário, com esses esquemas. E quando a gente olha para o passado, né, Acácio, eu acho que o Brasil passou por 4 grandes crises. A do Collor, o impeachment do Collor, que era uma figura. O Mensalão, que era um partido político para se manter no poder. O Petrolão, que já esparramou um pouco os partidos políticos. Tínhamos PP, PT e alguns outros, inclusive o próprio Fernando Collor novamente envolvido. Mas agora a corrupção é generalizada, tanto no público quanto no privado. As 3 esferas de poder, as cúpulas do Senado, do Supremo, do próprio Executivo, governadores eventualmente apoiados, deputados, mas o escândalo também perspassa isso, chega nas instituições privadas, né? Igrejas com envolvimento no INSS, sindicatos e a imprensa. Até imprensa vendida. Jesus, a população olha para o Brasil e fica desesperançosa, e eu acho que a corrupção talvez seja o grande símbolo disso. No nosso país, a corrupção é algo sistêmico. Mais do que sistêmico, a corrupção é algo cultural, das pequenas esferas até as grandes esferas. Mas eu não sei se você tem a mesma sensação, até provoco para que a galera coloque isso aí no chat. Quando aparece um escândalo parecido com o Banco Master, parece que reativa, é a sensação que eu tenho, reaviva essa desesperança que a gente tem no Brasil e esse sentimento que isso aqui é uma confusão, é uma zona e nunca vai dar certo. A gente convive com isso, mas quando vem algo muito grande, parece que é uma injeção ainda maior desse sentimento.
E eu concordo, até porque vamos pensar nesses 3 primeiros escândalos que eu falei. Fernando Collor foi empichado, não foi preso e volta a ser senador. Vindo a ser preso posteriormente por outros escândalos. Do Mensalão, quem tá preso? Ninguém. E o que aconteceu com o Petrolão? Enterrado. Anulado por uma falha processual. E o Supremo Tribunal Federal, que sempre foi o grande combatente da Lava Jato. Isso nos causa desesperança. E sem falar das CPIs, né? A CPI sempre foi uma forma de passar o Brasil a limpo, pelo menos em algumas questões. O Mensalão começa assim, o impeachment do Collor também começa assim. Quem vai startar a CPI hoje? Quem não tem envolvimento direto ou indireto? Quem não deve favores para Vorcar hoje? Acredito que esse seja o grande desafio, a grande interrogação da sociedade. E agora quem poderá nos defender, né? Já dizia Chapolin Colorado. E olhando para o Master, olhando para esse escândalo todo do Banco Master, são vários os problemas. É até um escândalo meio à brasileira, né? Porque os romances do Vorcaro acabaram virando memes, piadas e uma série de outras coisas. Ele caiu até no imaginário popular, caiu tanto no imaginário popular que tem gente que até admira ele, dado esse caráter eu já vi cortes disso. O último romântico, nosso último romântico. Mas, Jesus, olhando para todo o cenário, qual que você acha que é o grande problema do Master? Se é que dá pra gente falar que nesse escândalo todo tem um grande problema. Eu acho que de tudo que a gente viu no Banco Master, o que me deixou mais estupefato, assim, que me causou mais estarrecimento, foi a forma de chaveco dele. Cebolinha, né? Falando assim. Cara, vai a gente sem dinheiro no bolso falar de pereleca pra uma moça. Ele não, com dinheiro no bolso você pode tudo, cara. Você pode inclusive ser patético e ridículo a esse ponto. Mas o envolvimento do Banco Master, seus tentáculos, que cresceu muito rápido, é verdade, envolve, por exemplo, um governador do estado de Brasília, um governador do Distrito Federal, aliás. Cara, como assim um governador atuando diretamente para o seu banco, do seu estado, do seu Distrito Federal, conseguir comprar carteira podre de 12 bilhões de reais de um outro banco que sabidamente estava em debacle? Pior, eu tive um dinheirinho lá colocado numa corretora e a corretora falou assim, vou colocar no Banco Master, isso em 23. Tá pagando além do mercado, talvez isso gere problema, mas enquanto isso ele está pagando muito bem e pelo valor que você aportou, você tem um fundo garantidor. Os caras trabalhavam com o fundo garantidor do Banco Central como sendo não a fiança, não o aval, não a garantia de alienação fiduciária, mas a garantia do governo, usando a garantia do governo. Portanto, de todos os vieses pelos quais a gente analisa esse escândalo, ele traz novidades que talvez para aqueles que estão entranhados no poder não sejam tão novos assim. Mas para a sociedade, de um modo geral, tem sido estarrecedor, né? Eu acho que são muitos os aspectos, mas você tocou num ponto que eu acho bacana a gente falar. Fiscalização e regulação do setor financeiro. 2023, o escândalo explodiu no final de 2025. Então, minimamente, são 2 anos entre a informação já estar circulando no mercado e a implosão do banco. Para além do sistema ter apostado nisso e muita gente ter ganhado dinheiro com isso, eu acho que tem outro fator que é o Banco Central. O Banco Central tem que regular, tem que fiscalizar. Parece que foram 19 alertas ao longo dos últimos anos sobre a atuação do Banco Central e ninguém fez neca de pitibiriba, né? Só aconteceu efetivamente uma liquidação quando o BRB quis intervir. E aí, por conta de uma briga política que você menciona no Distrito Federal, isso chegou à grande mídia. A gente falava de corrupção sistêmica, é muito louco isso, né? Porque legislativo, executivo, judiciário, uma autarquia que tem por papel zelar pelo nosso sistema financeiro, pela solidez, e tá pior que a zaga do Corinthians, porque tomou 19 bolas nas costas, pelo menos, nesse período. Complexo isso. A Denise Campos de Toledo, lá da Jovem Pan, uma querida, ela usou 2 frases que eu acho muito interessante. Ela dizia assim, desde 2023 o mercado sabia que o Banco Master fazia fumaça. Sim. E cada vez que puxa uma pena desse caso, sai uma galinha inteira. Tem muita coisa debaixo do tapete que agora tem sido revelado. Por exemplo, por que o Banco Central demorou tanto tempo? E quando o Banco Central atua, quem faz o enfrentamento ao Banco Central é o Tribunal de Contas.
Como assim um Tribunal de Contas que tem que investigar contratos administrativos, contratações do poder público, vai investigar a regulamentação de banco? É, no mínimo, estranha a atuação do Banco Central. E vou colocar ainda uma outra pitada de que me causa estranheza. Quando o Mendonça pede para a Procuradoria da República se manifestar sobre a prisão do Vorcaro, qual foi a decisão do Mendonça? Tendo em vista a omissão da Procuradoria, decreta a prisão. Omissão da Procuradoria para se manifestar sobre a prisão do Vorcaro? Ainda que não seja nada tendencioso, é tudo muito suspeito. Eu acho que vale aqui a gente até falar, para quem não sabe, e muitas pessoas perguntaram isso, você tocou num ponto que para mim é bem legal de ser dito. Procuradoria-Geral da República é o mais alto grau de um procurador federal, de um promotor, entre aspas, federal, que é alçado e trabalha ali junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se a gente olhar a imagem, acho que dá para pôr aí, né, Rafa? O plenário do Supremo, no plenário do Supremo, o Procurador-Geral da República está ali ao lado do presidente, vestindo uma toguinha igual os demais ministros do Supremo. Então ele atua ali no dia a dia. E para nós, e para quem nos acompanha que atua no direito também, por mais que o nome seja promotor de justiça, nós sabemos que no dia a dia é muito mais um promotor de acusação. Eles mais acusam do que brigam pela justiça propriamente. Então, por isso que esse caso causa toda essa estranheza, toda essa perplexidade. E mais ainda, né? As investigações da Polícia Federal sendo boicotadas por um ministro do Supremo. Um ministro que avoca para si o processo, um ministro que determina à Polícia Federal que qualquer investigação tem que passar pelo crivo dele. Isso não é comum. Pelo contrário, está longe de ser. Que impõe sigilo à investigação que eventualmente o envolvia, que determina que as perícias sobre os telefones fossem realizados por peritos indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Nunca tinha ouvido falar disso em uma investigação criminal. Mais uma vez, se não é doloso, se não é tendencioso, é suspeito. É tão maluco isso que a mídia tem recebido em doses homeopáticas certos vazamentos, porque o processo, você bem disse, é sigiloso. E hoje até tem uma disputa sobre quem está vazando essas informações, se é a Polícia Federal, para dar uma forçada, uma pressionada no Supremo, se é o novo relator, para constranger os seus coleguinhas, mas eu quero colocar você numa saia justa. Nosso objetivo aqui acho que é polemizar hoje, né, já que é um tema polêmico. André Mendonça, novo relator, virou relator num acordo no Supremo. Na sua visão, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que são os dois grandes implicados, são suspeitos ou não são? Eu ia perguntar sobre o Resort Itaiaia, porque eu sei que você esteve lá esses dias, mas eu não vou fazer essa pergunta. Vou perguntar sobre a suspeição e o impedimento. É claro que a gente não conhece a investigação, não conhece o processo em si. O que nós temos de informação é aquilo que a imprensa nos relata. E, ao meu ver, já é mais do que suficiente para tê-los por suspeitos e impedidos, inclusive. A ligação do Toffoli com esse Itaiaia, com o Resort Itaiaia, eu sou cotista lá, cada 3 meses estou lá, é realmente muito legal. E a gente sempre soube, sempre ouvia falar que era do Toffoli. Era a Isso conversa, dá um corte, hein, Rafa? Essa era a conversa cotista do Itaiaia? Era a conversa lá de bastidores, que sempre foi dele. O que pior, né? Os dois estaria em nome da família dele, de um irmão que é padre. Como que o irmão que é padre consegue amealhar um capital suficiente para ser investidor de uma empresa daquele porte? Então, pode ser até leviano o que eu vou dizer, mas parece ser lavagem de dinheiro às escâncaras. E quando a gente vê que um ministro do Supremo tem uma ligação tão direta com o cara do Banco Master, que é o seu investidor, e que esse ministro Supremo vai julgar esse investidor e faz de tudo para blindar a investigação, alguma coisa tem. Até me contaram um negócio curioso, né? A empresa que comprou essa parte do resort, Maridit, que era dos irmãos do Dias Toffoli. Se você olhar, Maridit é o resumo de Marília, que é a cidade deles, Dias Toffoli. Maridit, Marília, Dias Toffoli. Então tem até... É óbvio que é uma conjectura, mas é algo que faz sentido no fim do dia, né? E o Alexandre... Por enquanto estamos falando do Toffoli, né? E o Toffoli só declara, só assume que ele é realmente envolvido com
como a rede, quando se descobre dos aportes financeiros feitos em suas contas. E aí, para justificar, aí ele confessa aquilo que todo mundo já sabia, né? Ora, se o cara é investidor dele, se o cara é ligado a ele dessa forma, se disponibilizou jatinho para ele ver a final do Palmeiras, ele não pode julgar esse cara. Isso está no Código de Processo Civil, está no Código de Processo Penal, isso está na lei de impeachment, inclusive, dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que diz que aquele ministro que se der ao luxo de julgar algo do qual ele deveria se declarar suspeito ou impedido, isso é motivo de impeachment. Cuja lei de impeachment o senhor Gilmar Ferreira Mendes pretende revisitá-la, mais uma vez, blindando o Supremo Tribunal Federal. Né? Até isso é escandaloso. A Gilmarlândia, né? Tem fora a Gilmarlândia, mas... E agora a gente pode fazer uma Tofolândia também, então, ali em Ribeirão Claro, qual que é o nome da... É Ribeirão Claro. Ribeirão Claro. Tem a Gilmarlândia no Mato Grosso e a Tofolândia em Ribeirão Claro. Você falou do Alexandre de Moraes. Eu acho, no meu entendimento, não sei se você concorda, que hoje a situação do Toffoli é mais difícil que a do Alexandre. Olhando para a obra neste momento, por mais que exista um contrato de honorários com a esposa do Alexandre, 130 milhões de reais, 3 milhões e pouco mensais, ninguém ainda apresentou efetivamente um serviço advocatício concreto que justifique o pagamento desses honorários. Mas, e por mais que surjam informações que ele teve com o Vorcaro, pelo menos nas interceptações telefônicas, o Vorcaro disse isso para sua namorada, que eles estiveram juntos em Campos do Jordão, que eles estiveram juntos em Brasília, por mais que existam conversas dele no dia da primeira prisão do Vorcaro, o Vorcaro perguntando se ele havia bloqueado, sabe-se lá o quê, por mais que tenha a agenda do Alexandre de Moraes com o Galípolo antes da intervenção do Banco Central no Banco Máximo, eu acho que, em termos de robustez probatória, de provas concretas, o Dias Toffoli ainda está mais implicado, tem mais elementos contra ele. Agora, a situação do Alexandre de Moraes, a depender dos desdobramentos da investigação, também pode complicar, eu acho. E o Alexandre de Moraes tem um aspecto pior contra ele, que é a sua postura, e metade do Brasil não gosta do Alexandre de Moraes por conta da atuação dele no inquérito das fake news e na condenação do Bolsonaro. Você vê da mesma forma, Jesus? Você acha que ele está mais ferrado, entre aspas, que o Toffoli? Os dois podem terminar a sua carreira abraçados? O que você vê disso? Eu vejo que uma corrupção de 10 milhões ou 10 bilhões é corrupção de qualquer forma. Sim. E se existe um envolvimento maior ou menor do Alexandre de Moraes, me parece que existe um envolvimento, pelo menos não muito explicável. Nós somos advogados e a gente sabe que um contrato de 120 milhões de reais é absolutamente atípico hoje por uma prestação de serviço que não se comprova. Ora, qual o motivo que Vorcaro teria para contratar um escritório da esposa do Alexandre de Moraes por esse valor tão vultoso, tão significativo? Isso precisa ser explicado. Isso não está na órbita privada apenas. Isso perspassa a órbita privada para ter interesses públicos diretamente envolvidos. E as ligações, os telefonemas que já foram indicados, né? E mais, né? A grande imprensa hoje, a grande mídia, está cobrando. Está batendo pesado no Alexandre de Moraes. E isso acho que é um golpe de misericórdia. Os dois, para uma solução republicana, os dois ou deveriam se afastar ou serem afastados. Mas num cenário a curto prazo, primeiro, não acho que nenhum dos dois vai pôr a mão na consciência e dizer temos que me afastar do Supremo Tribunal Federal. Seria romântico, se não inocente de imaginar. E segundo, não vejo também uma pressão hoje de quem poderia pressioná-los para afastar. Um pedido de impeachment deles deveria ser feito, pelo menos para que fosse aberta a investigação, dando oportunidade de ampla defesa, de contraditório, mas para que eles se manifestassem publicamente. Eles não são diferentes de qualquer cidadão, tanto no sentido de terem direito à defesa, quanto de darem as explicações, a obrigação de dar as explicações. Mas quem vai startar hoje um impeachment de um ministro do Supremo? O Nicolas Ferreira? A oposição? O Ciro Nogueira? Todos estão, de uma forma ou de outra, diretamente envolvidos? E mais do que isso, né? Eu acho que hoje os parlamentares cometem um estelionato, entre aspas,
com a população, porque, olha, juntamos 41 assinaturas com pedido de impeachment. Isso na prática não muda nada, né? O poder de pautar é do presidente e ele não precisa de nenhuma assinatura, nem de 41, aliás, para ele pautar. Ele pauta e ponto final, né? É vontade dele. E aí as pessoas ficam pressionando, olha, precisamos de mais de 41 assinaturas para pautar pedido, que é um grande imbróglio em termos práticos, e no fim do dia o impeachment a gente sabe, é algo político, né? Por mais que tenha 1079 de 50 e tudo mais. Mas eu acho que tem um fator diferente agora. Tem um cisne negro, que é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça tem uma mágoa do Davi Alcolumbre, porque quando Bolsonaro mandou o nome, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, sentou em cima, constrangeu publicamente o André Mendonça. A gente percebe que o André Mendonça não é próximo dos demais ministros, ele não tem um vínculo institucional como a outra parcela dos ministros tem entre si, e o André Mendonça está no Supremo há pouco tempo, não formou na minha cabeça uma jurisprudência, a gente não sabe academicamente, por mais que ele tenha uma vida acadêmica sólida, o que ele pensa, o que ele deixa de pensar. Eu acho que a grande incógnita hoje é o André Mendonça. Você citou o caso da PGR, que ele constrangeu o PGR ali, eu acho que já é um indicativo do que pode ser André Mendonça. E ele está vislumbrando a possibilidade de fazer história, de ser um pouquinho o que foi o Joaquim Barbosa lá atrás. E eu sei, vou te pôr numa... O André Mendonça é da mesma região que você, estudou mais ou menos no mesmo lugar. O que você acha? Você tem informação, tem um feeling sobre o André Mendonça, Jesus? Então, de fato, o André Mendonça parece ser essa incógnita, porque pouco se sabe a respeito dele, com exceção de que, de fato, ele parece uma pessoa muito séria, pelo menos nesse primeiro momento, parece uma pessoa muito séria, e de que ele também não gosta muito do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Se nós pegarmos alguns históricos de debates deles, de discussões, principalmente com o Toffoli e com o André Mendonça, sempre foram muito ríspidas as trocas. E sempre partindo do Toffoli, essa rispidez, e o André Mendonça de uma forma mais educada, mais polida, respondendo o Toffoli. Eu imagino que para esses dois, o pior nome a ser escolhido seria esse. Vamos pensar aqui de forma até provocativa. Imaginemos se isso tivesse caído na mão do Gilmar Mendes, por exemplo. A decisão do Gilmar Mendes que blinda a quebra de sigilo bancário da empresa do Toffoli é tão escandaloso quanto o próprio esquema. Dizer de um habeas corpus de uma pessoa jurídica para blindar esse tipo de investigação, isso é escandaloso. O André Mendonça provavelmente não daria uma decisão dessa. Mas o também que me chama a atenção, quando houve aquela reunião vazada dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, e vazada por quem? Né? Quem tinha o interesse de vazar? Ao invés de haver críticas públicas sobre o comportamento do ministro, houve críticas à Polícia Federal. É como se dissessem, precisamos parar a Polícia Federal, porque senão seremos nós próprios os investigados. O Supremo se tornou, aos olhos da população, e isso, gostem eles, esses ministros ou não, o patinho feio da história. E todo o ranço que já tinha, da esquerda com a punição do Mensalão, da direita com a punição do Jair Bolsonaro, agora isso se conflagra para dizer quem são esses que nos julgaram, se eles próprios não se dão ao respeito e se esses próprios deveriam ser julgados. O momento é muito ruim. Na história republicana, desde que a Constituição de 88 surgiu, nunca o Supremo Tribunal Federal teve no olho do furacão dessa forma. Ele foi muito criticado no Mensalão, por quem perdeu, muito criticado no julgamento do Jair Bolsonaro, principalmente do inquérito de fake news, que sim é passível de muita discussão, mas ainda era uma atuação institucional. Agora a crítica é em relação à atuação pessoal de uns ministros, envolvimento deles, no mínimo, duvidosos, né? Sem dúvida alguma. E eu confesso a você que a postura do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli até aqui são indicativo, posso estar errado, mas são indicativo que eles vão lutar até o final. Eles farão uso de todas as armas institucionais e republicanas e não institucionais e não republicanas
para que nada aconteça em relação ao caso Master. Por que eu digo em relação ao caso Master? Porque qualquer coisa que acontecer, qualquer julgamento, qualquer coisa que aconteça em relação ao nosso último romântico Daniel Vorcaro, de uma forma ou de outra atingirá os dois. Eu acho que é inevitável. A população quer uma cabeça. Aparentemente, darão aos leões a cabeça do Daniel Vorcaro, mas já está nítido que não é suficiente. E os parlamentares, por mais que exista situação e oposição, no fim do dia, se necessário, eles se blindam. Eles têm um espírito corporativista maior. O Supremo, como 11 ilhas isoladas que formam um arquipélago, eu não acho que o Supremo terá esse corporativismo. Eu não vejo Edson Fachin, Carmen Lúcia, até o Flávio Dino entrando na bala pelo Dias Toffoli e pelo Alexandre de Moraes, e mais do que isso. Até aqui, o Supremo nunca teve problemas no inquérito das fake news, no julgamento do Bolsonaro, porque metade da população defendia o Supremo. A polarização fez com que as pessoas tivessem malvados favoritos e não malvados favoritos. Porém, o Banco Master jogou todo mundo na confusão. Eu não acho que metade do Brasil quer que eles sejam punidos e a outra metade também quer que eles sejam punidos. Todo mundo, nesse momento, olha para o Supremo e fala: alguém precisa pagar esse pato. E estes são os dois favoritos para pagarem esse pato. Então eu acho que a comoção nacional e a defesa institucional surgirão ao mesmo tempo. Aliás, a comoção surgirá e a defesa não surgirá. Então vai ter a tempestade perfeita para uma punição. Posso estar errado, que a gente está num ano de eleições e no Brasil até o passado é incerto. Mas pode ser que a gente tenha pela primeira vez um impeachment de ministro. Eu acho que o contexto nos dá indicativos nesse sentido. Eu disse isso num outro momento, que o presidente do Supremo hoje, Luiz Edson Fachin, ele tem na mão um problema, um dilema. Ou ele salva o Supremo ou ele salva os dois ministros. Os dois, simultaneamente, serão impossíveis de serem salvos, o Supremo e os ministros. Mas eu acho que pode surgir um ingrediente aí muito, muito importante. O Daniel Vorcaro é um cara acostumado a dar festa de 200 milhões de reais de contratar o Coldplay para tocar para si. É um cebolinha romântico. É um cara sempre afeito a muitas mulheres, a muito luxo. E esse cara corre o risco de uma prisão muito grande. E todo o patrimônio que ele tem escondido, a gente sabe que ele deve ter muito dinheiro escondido em muito lugar, ele vai pretender desfrutar desse dinheiro. E não vai ficar comendo comida sem sal, gelada, numa prisão há muito tempo. Qual é a forma que ele tem para sair mais rápido disso? Delação premiada. Estaria no radar dele? Vai morrer sozinho? Com tanta gente envolvida, o único a ser naufragado vai ser ele? Eu acho que talvez ele tope esse acordo se ficar muito nítido que a defesa institucional, se a barreira institucional, se os amigos dele não caírem. Hoje a gente tem muitos elementos do Ciro Nogueira, do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes e de uma série de outros parlamentares. Se esses... Do Ibanez. Se esses se mantiverem de pé, e ele perceber que ele vai tirar 4, 5 anos, eu acho que ele segura. Agora, se ele perceber que eles estão começando a cair, que há a possibilidade da barreira institucional dele ruir, e aí ele vai pagar um pato junto com os outros, aí eu acho que ele delata. Eu acho que a questão dele é esse. Você não acha que ele perde o timing? Se ele tiver que delatar aquele que já tá, que não tem o que ele contribuir, aí a colaboração passa a ser mais fragilizada. Né? Eu acho que para a Polícia Federal ele facilitaria. A gente falou aqui, Dias Toffoli tem mais elementos, o Alexandre menos. Se não forem desenvolvidos os elementos em relação ao Alexandre e ele der um caminho mais concreto, eu acho que ele não perde o timing. Dias Toffoli, o Supremo não faz nada. Se ele delata, ele constrange. Pode ser que ele não traga nada de novo, mas ele vai constranger. Então eu acho que essa é a possibilidade. O que ele espera hoje é que a barreira institucional segure, se a sua defesa institucional segure. Se ele vê que vai romper, que vai ruir, ele vai lá e delata. Ele delata. E aí vai ser a delação do fim do mundo. Porque num ano eleitoral,
pega políticos de A a Z, pega ministros do Supremo. Eu acho que o caso do Ibanez, o Ibanez entrou de tonto, aí na minha visão. O Ibanez foi preso pelo Alexandre de Moraes por conta do 8 de janeiro. O Daniel Vorcaro procurou o Ibanez e falou, olha, eu tenho proximidade com ele, se você fizer, a gente resolve a sua situação também. Ele viu ali uma boa possibilidade. Eu acho. Ele viu ali uma boa possibilidade e falou, vou fazer esse acordo. Não sei se você vê da mesma forma, mas foi um pouco do que eu vi ali. Então acho que a delação espera isso. Ele vai esperar para fazer a delação, até porque o núcleo de defesa dele é muito bem instruído, muito bem preparado. E também a gente tem que dar a mão à palmatória no seguinte sentido, não é todo mundo que teve contato com o Vorcaro que está envolvido em denúncias, né? Por exemplo, não defendendo, mas sendo justo com a situação. O Nicolas teve, parece que, 22 viagens no avião particular do Vorcaro. Se ele justificar os motivos dessas viagens, se não houver nenhum favorecimento pessoal, ok, isso não é incomum. Agora, o que causa muita espécie, muita preocupação é a situação do Ciro Nogueira, que faz um projeto de lei para aumentar o fundo garantidor para R$1 milhão, sendo que o principal beneficiado seria exatamente o estilo do esquema do Vorcaro e o seu banco, né? A gente falou há pouco que o fundo garantidor era a grande salvaguarda desses investimentos. E essas coisas precisam efetivamente ser investigadas, né? E não acho que nesse momento, por mais que a sociedade clame por isso, a Polícia Federal esteja numa situação tranquila de investigação. As interferências feitas na Polícia Federal ainda são muito grandes. Vou de novo dizer isso. O Tribunal de Contas tentou influenciar o Banco Central. E por quê? Qual o motivo? O que tem por detrás dessa tentativa? As coisas são tão intimamente ligadas e nos conduzem a uma conclusão de que existe muita coisa errada que está todo mundo tentando se blindar. E isso dificulta, evidentemente, qualquer investigação, né? E eu desafio o Congresso agora. Cadê a CPI? CPI não dá em nada? Não dá. Do MST nem relatório teve. Mas CPI constrange. CPI às vezes traz coisas à tona, e em que pese também a interferência do Supremo na CPI. Tá aí a decisão do Flávio Dino, blindando o filho do Lula. Tá aí a decisão do Gilmar Ferreira Mendes dando habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica para blindar a empresa do Toffoli. Tudo isso também é verdade. Mas é desses constrangimentos consequenciais, desses vários constrangimentos, que a sociedade vai descobrindo a verdade, né? E a gente está descobrindo cada vez mais, né? A gente começou lá no Mensalão, Lava Jato, Banco Master. Só vai ampliando, né, Cássio? Era um círculo pequeno e só vai ampliando. O que vale dizer, os tentáculos da corrupção no Brasil são exagerados. Né? Eu acho que fica aí até a reflexão para quem nos acompanha, né? Se a corrupção aumentou no Brasil ou se as instituições melhoraram a forma de combater a corrupção, por isso que tem surgindo tantos casos. Enfim, meu amigo, Banco Master tem muita coisa para a gente falar. A gente não conseguiu exaurir tudo, ainda bem, porque tem que ficar alguma coisa para quem nos acompanha refletir sobre o Banco Master. E até o nosso próximo episódio do Pode Isso, doutores. Prazerzaço estar com vocês. Até a próxima. Tchau.